Começando mais um episódio do Glow Podcast. Seja muito bem-vindo. Eu sou Moacir Correia e vocês já viram aí o tema, né, de hoje, remoção de tatuagens. E para isso eu tenho uma convidada especial que vai falar um pouquinho mais pra gente sobre isso. Então, se você tem tatuagem, pense em fazer tatuagem, seria bom você ficar aqui com a gente. Seja bem-vinda, Mari. Muito obrigada, quero te agradecer pelo convite, é um prazer estar aqui com você. Que bom, eu fico feliz por ter aceitado. Muito obrigada. Vamos falar um pouquinho sobre esse assunto que está em alta, né? Muito em alta hoje em dia. A remoção de tatuagem hoje está sendo procurada aí pelos inúmeros motivos que você pode pensar. A gente vai falar um pouquinho aqui, contar muitas histórias da remoção. Legal. Mas antes da gente iniciar então com esse assunto, fala um pouquinho da sua história, como que você teve esse interesse aí pela área da estética, remoção de tatuagem. Bom, eu trabalhei 19 anos na área comercial, área de vendas, gerência, liderança de pessoas, né? E depois de 19 anos eu entrei numa fase de burnout, excesso de trabalho, a cabeça cansou, né? Uma história linda de 19 anos aí dentro de uma empresa maravilhosa, mas eu senti que eu deveria encerrar aquele ciclo e ir para um outro caminho. Só que até então a gente está ali acostumado, né? E aí, para onde eu vou? O que eu vou fazer? Eu só sei fazer isso, né? Minha cabeça pensava. E o ramo da estética apareceu na minha vida, foi maravilhoso. Eu iniciei com a remoção de tatuagem, estou terminando a faculdade de biomedicina, fui para a área da estética facial, que é uma área que eu me identifiquei muito, amo também, mas a remoção de tatuagem é o que eu mais gosto de fazer hoje em dia. Ah, que legal. Então você teve aí um trajeto para chegar Um até aí. trajeto bem grande para chegar até aí, Uhum. e o que mais inspira, talvez, na minha história, e me inspira, faz eu ter muito orgulho da minha história, é que a gente acha que não tem mais para onde a gente ir. Eu faço isso a vida inteira, é isso que eu sei fazer, então deixa eu ficar aqui. Muitas vezes a gente não está mais feliz naquilo. Então, eu fui para esse ramo, eu já estava com 34 anos da estética, e sempre é tempo da gente poder mudar. A gente não precisa passar uma vida infeliz achando que é aquilo só que a gente sabe fazer. A gente sempre tem a oportunidade de começar aí de novo, um novo caminho, uma nova história, reescrever tudo, né? Exatamente. Isso dá um combustível a mais pra gente, né? Muito, muito, porque a gente entra num novo ramo feliz, né? Isso. Aquela esperança que a gente tinha perdido, é só isso que eu sei fazer, eu tenho que ficar aqui dentro desse barril, a água está enchendo e a gente tem que ficar ali porque eu estou acomodada, é isso que eu sei fazer. E não é. Não é. A gente sempre tem a oportunidade de reescrever, iniciar ou continuar mesmo a nossa história, né? Uhum. Independente de onde for, a gente tem capacidade para tudo. Sim, Enquanto a gente está vivo, a gente pode fazer tudo. exato. Depende muito da gente tomar uma iniciativa, né? Tomar uma É, iniciativa. O não ficar. comodismo atrapalha muito a Uhum. gente, mas a gente precisa dar aquele pontapé inicial, né? De uma situação que eu não estava bem de saúde, foi o meu pontapé inicial. Falei, eu preciso me Olha só. levantar, eu preciso continuar. Tem a Uhum. minha família, tem a minha vida, sempre fui uma pessoa muito ativa. Então, assim, vamos lá, né? Vamos pra Vamos lá, cima. vamos para cima, não dá para parar agora. Que bom, que história legal. Eu participei aí no consultório da doutora Mari, fiz uns procedimentos, né, Fez uns estético com procedimentos lá ela. comigo estético, foi um Sim, prazer imenso, a gente passou uns foi 2 muito dias bom, aí muito foi bons. bem Foi divertido. bem divertido É, mesmo. ela contou um pouco mais da história dela, uma história linda que, sinceramente, daria um livro, hein? Dá um livro. Dá um livro. Dá um livro Dá, bem grande. exatamente. É muito bom, muito É bom. muito bom. Eu gostei bastante. Obrigada. Então vamos falar um pouquinho desse assunto. Por que você acha, então, essa busca por remoção de tatuagem, ela aumentou muito nos últimos dias? Ela aumentou bastante, já tem alguns anos já essa busca por remoção de tatuagem, pelos motivos mais variados que você pode pensar. Hoje em dia, as pessoas são, sim, mais imediatistas. Eu tenho clientes que chegam lá para remover a tatuagem que fez ontem e não Nossa. gostou, e o desenho não era esperado, o resultado do desenho, ou a forma que foi feita, ou o desenho mesmo. Eu queria esse coração aqui, agora já não quero mais, então acontece isso.
Tem pessoas que a tatuagem carrega histórias tristes que naquela época, naquele momento, fazia muito sentido para elas, mas hoje já é uma marca pesada, então elas querem remover. Tatuagens antigas, a pele envelhece, o estilo da tatuagem era outro antigamente, hoje em dia é aquele fine line, aquela coisa mais fininha, né, mais delicada, então tem o estilo. E o campeão de remoção, que é o nome do ex ou da ex, né? Esse é o campeão de remoção, não tem jeito. Às vezes a gente está num relacionamento, quer fazer uma homenagem a algo, mas nem todo relacionamento é eterno, não é duradouro, né? Então o pessoal vai remover. Tem questões religiosas também, que a pessoa na época não estava em determinada religião e que aí hoje já não tem mais sentido, então elas removem. Então são os mais variados motivos aí. Principalmente a tatuagem perdeu o sentido. É o que eu sempre falo, isso é uma opinião minha, né? Que a tatuagem tem que ter um significado quando você vai fazer. Se não tem um significado, tem uma frase assim, por que você fez essa tatuagem? Ah, porque eu tinha dinheiro e o tatuador tinha horário, né? Tudo casou, ele Tudo fez. casou e eu fui lá e fiz. E é uma opinião minha que tem que ter, sim, um significado. Porque senão depois você vai enjoar, perder o sentido e aí vai acontecer a remoção. Isso não só a remoção de tatuagem, mas também a remoção de micropigmentações, sobrancelha, lábio, que foi uma moda muito grande, que agora a moda é uma moda mais natural, mais clean, mais neutra, né? Então o pessoal também está removendo bastante aí. Ah, entendi. A moda ela vai e vem, né? Ela vai e vem. É uma moda mais carregada, é uma moda mais neutra, uma calça que era de um jeito e aí parou de ser moda e aí depois ela volta de novo. Então aí as pessoas vão se adequando ali, né? Entendi. Por isso que tem que pensar bastante, né? Porque Muito. tem determinada coisa que é mais difícil, há um sofrimento maior, e a influência, às vezes, faz com que a pessoa até busque isso, mas depois bate aquele arrependimento, né? Tenho muitas pessoas que foi fazer tatuagem por influência de amigos. Eu estava numa festa, ou então, minha irmã foi. Tem umas histórias assim: o meu primo construiu uma maquininha caseira e queria alguém para testar, então eu acabei fazendo com ele para ajudar. E aí ficou aquela tatuagem lá e que não tinha sentido nenhum. Então, a influência realmente é um dos fatores aí para a pessoa ter feito uma tatuagem e hoje querer remover. Sim, sim. Então tem Também. que pensar bem, né, pessoal? Pensar bem, analisar. Ainda que hoje a gente tem muita tecnologia, né? Muita Muita tecnologia, muita tecnologia. tecnologia. Hoje a remoção de tatuagem veio aí para ficar Sim. mesmo. Porém, é um trabalho de paciência, é um trabalho quanto tanto demorado, não é do dia para a noite. Eu falo sempre que a pressa não quebra pigmento, né? E aí você tem que ter aí uma paciência, são vários fatores. A tecnologia avançou muito, hoje você pode ficar com a pele íntegra de novo, sem lesão, sem machucado, Olha que bacana. sem sombras, cicatrizes, né? Mas mesmo assim tem que pensar. A gente tem que pensar em tudo aí, né, que a gente vai fazer. Eu amo tatuagem, não tô aqui para criticar tatuagem, amo tatuagem, tenho 7 tatuagens, mas todas têm um significado para mim, Sim. né? Então eu não pretendo aí remover nenhuma delas. Ah, que legal. Apesar que eu fiz uma só para remover, para mostrar o processo Verdade. aí. Fiz uma só para remover e tô gravando aí os vídeos, depois eu vou postar e mostrar, principalmente por essa questão que as pessoas são imediatistas. Sim. E tudo é um tratamento. Na estética, tudo é um tratamento. Então, a remoção de tatuagem é um tratamento de várias sessões, de espera do tempo aí. E então, eu fiz para poder mostrar todo esse processo. Tem a questão de cores que a gente vai falar, o que sai mais rápido, o que não sai mais rápido. Então, eu fiz para poder mostrar esse processo aí. Isso incentiva a pessoa também, né? Incentiva, você mostra, as pessoas têm muitas dúvidas com relacionado, vai sair, dói para remover, como que é o processo, vai ficar marca, vai me deixar cicatriz, e na verdade tudo depende da técnica que é feita. Entendi. Então vamos falar um pouquinho sobre isso, como exatamente funciona, se você puder abranger um pouco esse processo de remoção a laser, puder explicar um pouquinho pra gente? Explico, claro.
A remoção de tatuagem, o que acontece? Muitas pessoas, quando me procuram para fazer um orçamento, para querer saber, tirar as dúvidas, normalmente viram algum vídeo e nesse vídeo aparece um efeito que a gente chama de efeito Frost, que é um efeito que faz normalmente primeira e segunda sessão. É um efeito que deixa a tatuagem bem branquinha a hora que a gente passa o laser. Então, todo mundo acha que a tatuagem é removida em apenas uma sessão. E não é. Ela varia de várias sessões aí. O laser, ele quebra o pigmento. Sendo feita a quebra daquele pigmento que está ali na pele, ele vai ser eliminado no seu sistema linfático. E isso demanda um tempo aí em torno de 60 dias. Por isso que o tempo é o nosso amigo aí na remoção também, tá? As pessoas acham que vai retirar de primeira, ou então, por que que eu tenho que esperar esses 60 dias? Vai depender dos cuidados pós também. Existem muitas técnicas, cada caso é um caso, né? Hoje em dia está tudo muito avançado, tem outros meios, sim, de remoção, mas não tão eficazes quanto o laser aí para quebra do pigmento e depois o seu organismo poder eliminar esse pigmento aí. Ah, que interessante. Então, o primeiro processo é a pessoa ter a paciência. Ter a paciência. Eu É. sempre falo, quando eu começo a conversar, começo a explicar sobre a remoção, eu falo, o tratamento de remoção de tatuagem é um tratamento de paciência. A pressa não quebra pigmento, demandam algumas sessões, aí todo mundo quer saber a quantidade de sessões. Depende de vários fatores aí. Depende da profundidade que a tatuagem está, depende do pigmento que foi usado, tem pigmentos mais resistentes, pigmentos que são mais fáceis. O tempo que você tem essa tatuagem, quanto mais antiga, mais fácil de se remover. Tatuagens recentes, a tecnologia até dos pigmentos avançaram para fixar mesmo na pele, né? Então, ela demora um pouquinho mais aí para ser removido. Então, tem toda essa questão aí. E lembrar também que cada caso é um caso. Sim. Tem tatuagens que saem mais rápido. Sempre é uma das perguntas que me fazem quando eu posto antes e depois de algumas sessões. Foram quantas sessões? Nessa tatuagem foram tantas sessões, mas no seu caso vai ser diferente, porque cada pele é única, cada tatuagem é única, cada tratamento é único. Ah, interessante. Vai depender muito do organismo da pessoa, né? Do organismo da pessoa tem... também eliminar. Se a pessoa tá ali com o organismo tudo certinho, se ela não é fumante, se o sistema imunológico dela tá funcionando ali legal, se ela não tem alguma comorbidade como diabetes, hipertensão, a questão da obesidade, se ela toma bastante água, porque é a água que vai empurrar esse pigmento depois que a gente fizer aí a quebra dele com laser. Então, tem vários fatores aí que vai ajudar e principalmente relacionado ao seu sistema imunológico, a sua saúde, como que ela está funcionando ali. Ah, interessante. Então, não é bom fazer comparativos. Não, Fulano de jeito nenhum. demorou rapidinho. Será que a Foi minha vai ser igual? rapidinho, às vezes chega alguém e fala assim, mas ela conseguiu remover em uma sessão só. Não existe remoção de tatuagem em uma sessão. Não existe de micropigmentação, que a micropigmentação, o pigmento é diferente do pigmento da tatuagem. Não existe, não existe. Ela foi lá e fez em 1, 2 sessões. Não existe isso. Estão te vendendo ilusão. É realmente paciência para se remover. Tudo é um tratamento, né? Que nem eu falei, tudo é um tratamento. Então, a gente começa ali com paciência. Isso. Vai sair, você vai conseguir chegar no seu objetivo, que é remover. Só aguardar e ter a paciência necessária. Só aguardar e ter a paciência, isso tá mesmo. Certo. E nessa questão da tatuagem, existe, assim, uma tatuagem mais fácil de remover? Não existe uma tatuagem mais fácil ou mais difícil. O que existe é a questão dos pigmentos, né? O pigmento preto, apesar de todo mundo achar, o preto é o mais difícil. Não, o pigmento preto é o mais fácil que tem da gente fazer a quebra e dele clarear primeiro até o ponto de ficar totalmente imperceptível, a pele ficar limpa de novo. Pigmentos coloridos já dão um pouquinho mais de trabalho, também saem. Pigmentos verde, azul e roxo já são os pigmentos aí que são os mais difíceis, que podem sim ficar uma leve sombra ali na pele. Tem muitos lasers, tecnologia de cada laser é uma tecnologia. Alguns sim removem todas as cores,
colorido, algumas cores que realmente são essas mais difíceis, pode ficar essa leve sombra, mas não tem tatuagem mais fácil ou mais difícil. A questão é o pigmento, a profundidade que a tatuagem está na pele. Quando a gente vê aquela tatuagem que se espalhou ali, é porque atingiu uma profundidade a mais na pele. Certo. Então, a gente costuma falar que a tatuagem expandiu, ela estourou ali. E isso vai demandar mais sessões na hora da remoção, né? Mas não tem uma mais fácil ou mais difícil, não. E o tempo também. Tatuagem antiga a gente vai conseguir com menos sessões, dependendo do pigmento que foi usado e a cor, e tatuagens mais recentes demandam um pouquinho mais de sessões. Ah, mas vai muito mais sessões? Não. Algumas a mais, mas nada que assim vai ser o dobro do tratamento, não, mas demanda um pouquinho a mais, sim. Então não tem mais fácil ou mais difícil. Cada uma vai ter a sua peculiaridade ali. Entendi. Eu particularmente achava que a escura era mais difícil, o preto, né? Todo mundo pensa, porque É. o preto, né, aquela cor ali, o mais escuro, o mais resistente, mas não. E depende do pigmento também, né? Mesmo que seja um pigmento preto, tem vários tipos de pigmento preto, alguns mais resistentes e alguns não tão resistentes. Porém, é a cor, se você tem uma tatuagem colorida, é a cor que vai sumir primeiro ela, é o preto. Olha que É o mais interessante. fácil. Muito interessante. E quem fez tatuagem há muito tempo, às vezes não teve a oportunidade, se arrependeu. Não teve a oportunidade de retirar. Hoje tem essa oportunidade, e também a tatuagem, por ser mais antiga, conforme você falou, é até mais fácil. Até mais Muda o fácil. processo, a tinta era diferente. Isso, até mais fácil e até, assim, com o tempo, né, a tatuagem, ela fica ali, quando você faz, ela fica encapsulada na pele, né? Como se fosse o pigmento faz microbolinhas ali e ficam encapsuladas. Com o tempo, o próprio organismo um pouco já absorveu a questão do sol, a questão de não cuidar da pele, né? O que faz uma tatuagem durar, a hidratação, os cuidados. Então, com o tempo, a pessoa perde os cuidados ali com a tatuagem. E aí acaba ficando mais fácil ali da gente fazer a remoção de tatuagens mais antigas. Muito É bem. bem melhor para se né? remover, é bem melhor. Então, você que fez uma tatuagem antiga, tem o desejo de remover, olha que notícia boa. Sim. Né? Porque você imagina há 20 anos atrás, 30 anos atrás, a pessoa fez, se arrependeu, não tinha nenhum procedimento na época. Imagina, ela carregou aquilo com ela. Carregou aquilo com ela. Eu tenho muitas histórias, até essa semana foi uma lá. Um cliente lá que fez a tatuagem no impulso, influência de amigos, fez um desenho que não era nada a ver, era para ter feito uma águia, e aí colocaram um outro elemento lá no meio. Era uma pessoa que não gostava de tatuagem, mas estava ali no meio da festa, ali foi e fez. E isso, a tatuagem já tem uns 40 anos já. Nossa. Uns 40 anos a tatuagem, outro estilo, ela expandiu e tudo mais. E agora que ela está conseguindo remover, que ela procurou, né, saber a fundo como funciona, apesar da remoção já estar aí um tempo, procurou saber a fundo, ficou mais acessível. Hoje já tem vários profissionais fazendo, antigamente era muito restrito a cidades, valores, né? Então, assim, agora que ela está conseguindo remover a tatuagem dela. Olha só, deve estar morrendo de felicidade. Tá morrendo de felicidade porque é algo que pesa nela. Ela olha a tatuagem dela, ela fala, isso daqui é uma marca que me traz memórias muito ruins, afeta a minha autoestima. Olha só. Eu não, é no ombro aqui, na altura do braço. Eu não uso blusa de alcinha, agora eu vou poder usar. Eu não uso um vestido, vou poder usar. Olha. Ela já tá vendo ali na frente como ela vai se libertar daquilo realmente, a autoestima dela, o que ela vai... É fantástico, é um trabalho também que eu faço para algumas pessoas, né, de libertação. A pessoa vai voltar a ter uma vida normal porque ela se restringe muito devido àquela tatuagem que não tem sentido, que ela não gosta, que carrega marcas muito ruins para ela. Nossa, isso deve ser muito ruim. É muito ruim, muito ruim. Eu tenho uma cliente também que quando era adolescente, ela fez um desenho pequenininho nas costas, e quando chegou em casa o pai ficou muito bravo, porque naquela época a tatuagem era marginalizada, né? Ficou muito bravo e foi lá, fez ela cobrir, só que fez um desenho enorme em cima, fez uma bola.
Uma Nossa. bola enorme ali em cima, e ficou pior do que o desenho que ela tinha feito. Uhum. E também é uma pessoa que carrega uma marca daquilo, uma tristeza muito grande. E hoje ela está removendo também, cada vez que ela vai, está mais clara, ela está ficando cada vez mais feliz. Então eu fico feliz também quando termina a remoção, eu fico muito feliz, porque você vê a alegria ali da pessoa, a vida dela voltou a ter um sentido. Pode ser uma coisa boba para muitas pessoas, mas para quem tem, afeta muito a autoestima, a vida da pessoa, né? Sim, somente quem passa, né? Que principalmente quem passa. É só quem passa que sabe. Sim, né? eu conheço pessoas que, praia, por exemplo, não tira a camiseta, não tira. Não, porque aquilo incomoda ela de uma certa maneira, e esse exemplo que você deu, dores do passado, carregar tudo isso por muitos anos. Então é algo bem forte, né? Bem forte. Muita gente carrega. Muita gente carrega. Eu tenho clientes que também têm essa situação, né? Que a maioria que carregam as dores, elas escondem a tatuagem de todas as maneiras. Então, dependendo aonde a pessoa fica de camiseta numa praia, numa piscina, ou chega a não ir. Olha só. A pessoa fala, eu não vou para a praia, eu não vou para a piscina, eu não vou para tal lugar porque eu teria que usar tal roupa e eu tenho a tatuagem. Eu fiz porque um relacionamento abusivo às vezes me fez fazer essa tatuagem. Então hoje eu carrego uma dor muito grande dela, eu escondo, eu não me olho no espelho. Eu não me olho no espelho porque essa tatuagem carrega uma dor muito grande para mim. Então, eu não olho para a tatuagem. Então, assim, realmente um trabalho, em alguns casos, de libertação para a pessoa. Nossa, interessante. É gostoso participar disso, né? É gostoso, Dá pra ver a sua alegria. você causar aquele bem-estar, aquela... já chorei com muita cliente, Imagina, já chorei, eu sou uma manteiga, já chorei com muita cliente lá, já que me agradeceu de uma forma pelo trabalho que foi feito ali, de realmente deixar ela continuar, deixar aquela marca totalmente no passado. Não existe mais isso para mim. Nossa, a pessoa precisa sentir ela mesma novamente, Precisa sentir ela mesma. E, que nem eu falei, pode parecer uma bobeira, uma besteira, mas assim, para quem está com aquela marca ali, é muito triste, é muito triste. Ela chega, ela acuada, ela quase não fala, chega com muita vergonha, até mesmo que ela foi para remover a tatuagem, ela chega lá com muita vergonha de remover. Olha só. Muita vergonha de me mostrar, às vezes até para passar um orçamento, para fazer uma avaliação pelo celular, eles falam, Mari, eu tô com vergonha de te mandar. Então, assim, tem marcas que são muito profundas, né? Nossa. E a tatuagem, de uma certa forma, acaba sendo uma marca, né, no corpo. Sim. É bom a gente ter empatia, né? Sim, tem que ter empatia. A gente precisa ter empatia. A gente não sabe a situação da pessoa, não sabe o momento que ela estava, que ela levou ela a fazer aquilo. São fases. Fases da vida que muitas vezes tinha total sentido para ela. Havia total sentido. Mas a fase mudou, ela foi trabalhar com outra coisa, e tem essa questão que alguns trabalhos também ainda julgam muito, né? Julga muito, dependendo de onde você está, o seu cargo. Ela seguiu o rumo de outras alternativas na vida dela e deixou de fazer total sentido, né? Era um desenho que eu gostava de assistir na minha infância, hoje eu não gosto mais disso. Era um time de futebol que eu torcia, hoje eu não torço mais, ou não tem mais sentido para mim, né? E eu quero remover. Então, de certa forma, tirar realmente essa marca da pessoa. Hoje tá falando muito disso, né? Que o menos é mais... Isso. Isso pegou, né? Pegou. Hoje em dia, existe um movimento que se chama Clean Boy e Clean Girl. É um movimento de pele limpa, de estética mais natural. Então, muitas pessoas que têm tatuagem, hoje em dia não querem mais, apesar de gostar da tatuagem. Falam, olha, meu desenho é um desenho bonito, era o desenho que eu queria fazer, fiz com um tatuador super legal, que deixou do jeitinho que eu queria. Mas eu não tô vendo mais a minha pele coberta. Eu não quero, eu quero uma estética mais natural para o meu corpo, eu quero sentir essa leveza. Então, esse movimento está muito forte. Muitas pessoas que fizeram, apesar de gostar da tatuagem, querem aí remover
para ficar com essa leveza aí. E isso não só na remoção de tatuagem, tá? A gente estava vivendo uma era aí de harmonizações faciais, onde num certo determinado tempo começou até um pouco de exagero, né? Sim. E agora as pessoas estão desfazendo. A gente vê aí muitas atrizes, né? Atores que estão removendo aí as harmonizações, os preenchimentos, ainda muita gente faz de uma forma mais leve hoje em dia, né? É só um preenchimento ali básico, né? Porque Básico, a idade vem, a que é idade natural. vem, um botox ali para as Isso, nossas ruguinhas, isso. né? Para contribuir. Um preenchimento labial leve, neutro, tirar aquele bigodinho chinês, isso daí a gente continua, né? Sim. Mas não aquela coisa forçada que realmente trava a sua expressão, que muda seu CPF, né? Isso, totalmente. Eu já Muda vi o muitos CPF, casos. que muda o CPF. É. Lógico que se a pessoa gosta, se a Hum. pessoa se sente bem, tá tudo bem, tá tudo Lógico, ok. Cada um normal. tem que se sentir bem com aquilo que te faz feliz, né? Mas esse movimento aí, clean boy, clean girl, que tá aí movimentando a estética hoje em dia, é dessa estética natural. Então, muitas pessoas vêm removendo. Também tem a questão de trabalho, né? Eu tenho um cliente que ele tem uma tatuagem maravilhosa, a gente já tá finalizando, maravilhosa na mão. É uma homenagem que ele fez para o pai dele, que já faleceu, uma pessoa fantástica. Ele me contou, já foi eu, manteiga, chorar junto, Nossa, né? imagina. Eu nem queria fazer essa remoção, porque eu falei, a tatuagem é maravilhosa, ela tem uma história linda por trás. Mas ele trabalha numa empresa e ele faz muita reunião, trabalha home office, e aí coloca a mão aqui, e fica muito visível, né, ali nas reuniões. Pelo computador. E ele falou, Mari, não tá pegando bem mais a minha tatuagem ali, então eu vou remover. Falei, mas faz ela em algum outro lugar, por favor. Mesmo que não fique tão visível, escondido, mas faz, porque é uma homenagem linda, maravilhosa. Então também tem esses motivos, né? Que de alguma forma, apesar da pessoa gostar, ser uma tatuagem maravilhosa, mas atrapalha ali o cotidiano da pessoa em alguns momentos, né? O momento fez ela tomar a iniciativa de mudar. A iniciativa. Nem sempre é a tatuagem em si, às vezes é só o local que foi feita. Sim. O local que foi feita. Tem também a questão de tatuagens no rosto. Tem muita gente que faz tatuagem no rosto. Óbvio, cada um, né, com a sua necessidade, vontade, gosto, né? Eu particularmente não faria, porque eu acho que atrapalharia muitas coisas aí da minha vida, do meu cotidiano. Mas tem gente que faz e tudo bem. Mas tem uma grande procura, uma grande demanda do pessoal que fez no rosto e está removendo agora. Fala, eu gosto da minha tatuagem, mas está me atrapalhando em tal área, está me atrapalhando em algumas coisas. Então, eu vou remover do rosto, vou fazer em outro lugar ou não vou fazer, né? E aí a gente está removendo também muita tatuagem facial. Olha só. Então, eu acho que na vida, né? A gente tem que pensar muito o que vai fazer. Muito. No geral, não só na questão da tatuagem, mas no geral, a gente tem que pensar muito o que faz, porque qualquer atitude que você faça hoje, o tempo vai mudar, tudo muda. O tempo vai mudar, tudo muda, e eu falo muito na questão do sentido, né? As coisas com o tempo perdem sentido, continuam tendo sentido, faz bem, faz mal. Então, a gente tem que realmente pensar, até porque pode ser uma atitude imediatista que a 2 passos que a gente der já não vai mais fazer tão bem quanto a gente estava pensando, ou a longo prazo. Sim. Uma das minhas clientes também, ela tem uma tatuagem no pé, e hoje ela trabalha nas empresas aéreas aí, ela quer trabalhar fora do país, né? Ela é uma comissária de bordo internacional, e a empresa que ela quer trabalhar não pode se ter tatuagem do joelho para baixo. É uma tatuagem que ela ama, mas ela também tem que remover, porque tá atrapalhando ela nessa questão de emprego aí também. Olha só. E é o que ela me fala, se eu tivesse pensado, eu teria feito em outro lugar. Mas lá naquela época, eu não tinha essa perspectiva, eu não tinha essa vontade, essa oportunidade, né, de entrar nessa empresa, de ir trabalhar para essa empresa. Então, assim, para mim, fez total sentido e não removeria. Mas como hoje eu tenho essa oportunidade,
tem essa perspectiva, meu objetivo de vida é ir morar nesse país e trabalhar lá, é mal visto, então eu vou precisar remover. Se eu tivesse, é o que ela me fala, se eu tivesse pensado ou, né, sabido antes que eu estaria chegando nesse ponto da minha vida, teria feito em outro lugar, ou não feito também. Sim, Ou não envolve feito. muita coisa, né? Muita coisa também. Certo. Agora, um ponto que eu acho que a maioria das pessoas que assiste tem dúvida na questão de dor. O que você acha? Dói remover a tatuagem ou não? Olha, é um ponto que eu não gosto de mentir, né? Eu sou muito clara com os meus clientes, principalmente no início da nossa conversa, quando eles vêm ali para a gente dar início ao tratamento deles, né? Dói para fazer e dói para remover. Só que a dor é relativa. Eu sou uma pessoa muito resistente à dor. Eu recebo clientes lá que são bem mais sensíveis à dor, né? Então, assim, qual que é a sensação que tem? Eu brinco, eu falo assim, olha, é a mistura de um choquinho com encostei na panela quente. É essa mistura ali, ele dá uma aquecida e um choquinho ali. Pode-se usar anestesia? Pode-se usar anestesia. Normalmente, a gente usa a questão do resfriamento. A gente resfria, tem uma máquina de resfriamento, um gelo que a gente coloca, a pele já vai dar uma adormecida ali, né? Não é todo profissional, na verdade, anestesia são só anestesistas que podem aplicar, e dependendo do tamanho da tatuagem, não pode ser aplicada, porque pode proporcionar ali uma toxicidade no organismo, então eu não faço com anestesia, porque não sou anestesista, então a gente usa essa alternativa do gelo, do resfriamento ali, que ameniza muito ali, mas vai doer sim um pouquinho, não tem jeito. O bom é que é muito rapidinho. O tempo de você fazer a tatuagem, dependendo do tamanho, é um tempo longo. Até tatuagens pequenas, elas vão ali 10, 20 minutos ali para se fazer. Mas dependendo do tamanho da tatuagem, menos de 1 minuto, 2 minutos ali você já fez, então é uma dor bem rapidinha. E terminou, já parou de doer algo tolerável. Ali. É algo totalmente tolerável. Eu brinco, falo com os clientes, falo, olha, ninguém correu, você não vai ser o primeiro, hein? Olha só. Então, assim, é tolerável, é totalmente, realmente possível de se fazer uma remoção, apesar que dói um pouquinho. Mas se a pessoa já enfrentou a dor de fazer, justamente, né, era o que eu ia falar. ela enfrenta a dorzinha para remover. E tudo na estética dói, beleza dói. A beleza dói. A beleza dói, não não tem é jeito, não é fácil. Tudo que a gente vai fazer na área estética, a remoção de tatuagem, de uma certa forma, é uma estética, né? Então, tudo que a gente vai fazer vai doer. É a dor da beleza, que eu costumo falar. É a dor da beleza, exatamente. Mas que compensa muito. Compensa muito, porque a pessoa que tomou a iniciativa de remover a tatuagem por qualquer um desses motivos que a gente falou aqui, ver a pele dela limpa, íntegra de novo, compensa muito, né? Se é o objetivo dela, compensa muito a dorzinha ali, e daqui a pouquinho já passou. E dali, aí ela começa a ver ali como que progrediu o clareamento ali, como que tá saindo. Então, dali a pouco ela já me chama de novo. Ai, Mari, mas só daqui 60 dias a gente vai poder fazer outra sessão? Não dá para fazer uma por semana, cada 15, 20 dias, não dá para fazer. Por quê? Quando a gente bate demais o laser em cima do pigmento, ele pode aquecer. E ele aquecendo, ela vai escurecer, ao invés de clarear. Então, por isso que o tempo é o amigo número 1 da remoção. E o nosso organismo também, ele tem o tempo dele para trabalhar, para se recuperar. Então, a partir do momento que nós quebramos esse pigmento, é muito importante aguardar esse tempo que o pigmento vai sendo eliminado. Beber bastante água, se hidratar bastante, hidratar a pele também. E aí, esse pigmento vai sendo eliminado ali durante 60 dias. Interessante. Tem todo esse tempo também. Por isso que acaba
demorando um pouquinho, que eu Uhum. falo que é o trabalho, a paciência também tem que entrar aí, É. que tem a paciência de aguardar entre uma sessão e outra, Uhum. porque o clareamento não acontece de imediato, Uhum. é nesse meio tempo entre uma sessão e outra que vai acontecer o clareamento aí. Certo. E até nessa questão varia também na questão da tatuagem o tempo para fazer a próxima sessão? Varia também. Depende da tatuagem. Depende da tatuagem. A remoção de tatuagem nós precisamos sempre fazer de forma segura, Certo. né? Nós precisamos usar os parâmetros certos. Cada pele é uma pele, então sempre usando o parâmetro certo, equipamento correto. Tem muitos profissionais que infelizmente usam. Já vi gente que chegou lá com queimadura porque usaram o laser de depilação ao invés de usar o laser de remoção Nossa. próprio. Então, Uhum. chegou lá com queimadura, pele ferida. Cada pele se recupera de um jeito. Então, nós fizemos a sessão hoje, aguardamos 60 dias, a pele ainda está um pouquinho lesionada, ainda está com algum tipo de fragilidade, a gente precisa aguardar mais um tempo para fazer. Mas isso não quer dizer que a tatuagem não está saindo sim, mas varia, cada tratamento é único. É o E é processo. sempre importante procurar um bom Uhum. profissional que tenha o equipamento correto, que sabe usar parâmetros, porque você pode fazer uma ferida na pessoa, você Olha só. pode despigmentar a pele dela, e causar inúmeras intercorrências aí. Então, é sempre importante a questão da segurança também. Não é só bater o laser ali, como a gente... muitas pessoas que me procuram acham que é simples, que é fácil. Não, não é só isso. Não, tem que ter todo esse processo e a paciência E necessária. a paciência necessária. Porque senão aquele desejo de tirar a tatuagem, voltar àquela pele natural, passa a se tornar um incômodo que vai atrapalhar. Vai virar um problema, vai virar uma cicatriz. Uhum. Aí Olha você só. já pensou. A cicatriz já é mais difícil. Você queria remover um problema que estava te causando ali, remover algo que te incomodava, e aí virou uma cicatriz. E cicatriz não é nem que ela é mais difícil. A partir do momento que virou uma cicatriz, ela não sai mais. Justamente. Ela não sai mais. Você pode fazer vários tratamentos, mas sempre vai sobrar algo ali daquela cicatriz. Então, é sempre bom manter a paciência para que o seu tratamento seja feito da forma correta. Nossa, muito bom. Meditar, hein, pessoal? Meditar muito nesse Exato. assunto. Procurar um profissional de qualidade, igual a Mari Mendonça, que atende na cidade de Campinas, que pode te ajudar nessa questão. Né, Mari? Exatamente. Outra dúvida, Mari. Remoção de tatuagem funciona para todos os tipos de pele? A remoção de tatuagem funciona assim para todo tipo de pele, porém a gente volta nessa questão de segurança, tá? Eu não posso usar o mesmo parâmetro do laser, a mesma potência ali do laser, para uma pele de fototipo 1, que é a pele branca, e a pele ali de fototipo 3, 4, que é a pele morena negra. Então, a gente sempre tem que ajustar ali os parâmetros. Porém, ela funciona assim para todos os tipos de pele. E isso em qualquer tratamento estético. A gente não pode fazer um peeling em uma pessoa de fototipo 1, 2 e usar esse mesmo peeling para pessoas de fototipo 5, 6, né? Que os fototipos são ali 1, 2 e 3, a pele branca, 4, 5 moreno, 6 o negro. Então, assim, a gente não pode usar nada que eu usei em uma pessoa, usar em outra. Cada tratamento é único, cada pessoa é única, né? Cada pessoa tem não só a forma de pensar, a estética. Então, assim, todos nós somos únicos. Então, cada tratamento é único. Essa comparação que a gente não pode fazer. Mas com o Moacir foi assim, foi rapidinho, na pele dele, recuperou bem tudo. Mas Mari, vai ser diferente o tratamento. Não tem jeito, a gente não pode fazer igual. Mas é seguro, sim, para todo tipo de pele. Legal, muito bem. Só precisa ter a paciência necessária e saber que é um processo lento. É um processo lento. Por quê? A partir do momento que nós fazemos ali a primeira sessão, você vai precisar aguardar 60 dias para a próxima sessão. Então, são várias sessões. O que sempre me perguntam, a primeira pergunta, mas quantas sessões vai ser removida a tatuagem? É a primeira pergunta que a gente não pode precisar, tá? A gente sempre passa uma média aí, dependendo
6 a 12 sessões, eu passo essa média, mas vai de acordo com aquilo que a gente já falou. O sistema imunológico da pessoa está funcionando bem? A profundidade da tatuagem, o pigmento que foi usado, a pessoa se hidrata, tem os cuidados, não é fumante. Então, tudo vai depender disso daí também para a remoção fluir ali da forma correta. Entendi. E aí vai essa questão do tempo aí também, né? Então, a quantidade de sessões vai ser demandado de pessoa para pessoa. Não é um trabalho rápido, tem esse intervalo. Ah, mas são 12 sessões. A cada sessão vai ter que dar esse intervalo de 60 dias? Sim, tem que dar esse intervalo de 60 dias. E é o que eu sempre falo, o importante é você chegar no seu objetivo. Sim. Que é ficar sem aquela tatuagem que, de certa forma, por você está removendo, está te incomodando de algum jeito. Sim, porque até nesse caso que você comentou, a pessoa ficou 40 anos ali esperando. 40 anos não carregando. É nada, né? Esperar Não. mais um pouquinho para você ter o resultado final, para você ter aquele resultado que vai realmente te agradar, sem nenhuma complicação. Que isso é o mais importante, né? Sem nenhuma complicação. E é o que eu sempre falo. Quando um cliente chega e fala, ai, mas tá me incomodando isso daqui, eu quero remover rápido. Ah, vai demorar, não vou remover. É o que eu sempre converso com ela. Falo, olha, você já tá com essa tatuagem aí há anos te incomodando. Se você não iniciar agora, você vai ficar mais anos com ela te incomodando. Sendo que daqui a um certo tempo você já pode tirar ela. Então, se você não iniciar, ela vai ficar aí te incomodando. O tempo vai passar de qualquer forma. O tempo vai passar de qualquer forma. Então, você iniciando o seu tratamento, logo você já vai poder estar aí sem ela, mas tem esse intervalo de tempo aí, né? Certo. E para as pessoas que têm tatuagem em local assim mais visível, após a primeira sessão que ele faz, tem algum procedimento com relação ao sol, a se expor? Tem. O sol é o inimigo número 1 da remoção de tatuagem. É o inimigo número 1, é uma das coisas que eu sempre enfatizo. Principalmente quando eu passo todos os cuidados, eu sempre já falo, muita água e zero sol é o básico, tá? Sim. O que acontece com o sol? Da mesma forma que ele bronzeia a pele, ele vai escurecer a tatuagem. Então, você pegou o sol ali, fiz a remoção hoje, semana que vem eu tenho uma praia. Não dá. Não dá para ir, por quê? A pele já tá um pouco lesionada, então vai machucar aquela pele ali, o aquecimento, e vai ser uma sessão totalmente perdida, porque a tatuagem vai escurecer de novo. Mari, por quanto tempo eu tenho que ficar sem tomar sol? O tratamento inteiro. O tratamento inteiro você precisa cuidar com protetor solar. Ah, mas o tratamento inteiro eu não vou poder ir para a praia? Pode, não próximo das sessões, cobrir muito bem, muito protetor solar. O ideal é passar protetor solar todos os dias, até por questão do envelhecimento da pele, né? Mas proteger sempre essa tatuagem aí do sol. Sol e remoção de tatuagem não combinam. Tem uma cliente que tem uma tatuagem no pé e ela ama a praia. Se ela não vai uma vez por mês, uma vez a cada 2 meses, ela está indo para a praia. A remoção dela já era para a gente estar aí finalizando, acabando. Mas ela mesma sabe, né? E eu brinco, eu falo que eu não sigo os meus clientes no Instagram, nas redes sociais. Eu falo que eu persigo eles, né? Você percebe. Eu persigo eles. E aí, toda vez que eu vejo que ela tá na praia, eu brinco com ela. Eu falo, não acredito, você tá acabando com a minha remoção. Ela fala, eu não posso, eu preciso da praia para sobreviver. Olha ela isso, fala. é o combustível para ela. É o combustível dela, ela adora. Mas ela é uma pessoa, assim, super consciente e entende, né? Que o tratamento dela está, assim, mais lento, mas que ela não está cumprindo ali com a parte dela. Os cuidados pós são essenciais também. Então, ela não está cumprindo muito ali, mas a gente também vai conseguir remover a tatuagem dela. Mas vai ser um processo mais demorado, não tem jeito. Entendi. Não tem jeito. Então, básico pós-remoção de tatuagem. Muita água e zero sol. Zero sol. É o que vai fazer a remoção fluir de fato. Esse procedimento, praticamente, ele é básico para toda a questão de estética, né? Então, como se diz, tudo que você vai fazer na área da estética, que envolve algum procedimento, o sol precisa ser totalmente evitado.
O que que acontece? O sol evitado e a gente introduzir muita água ali. Uhum. A água é a hidratação do nosso organismo de dentro para fora. A nossa pele, às vezes, minha pele é muito oleosa, meu rosto é muito oleoso. É falta de hidratação. Então, a gente precisa sempre estar hidratado, não só para o nosso funcionamento de órgãos e tudo mais, mas a pele também, pele, cabelo, unha, a água é muito importante para essa estética ficar bonita. E o sol é o que eu falo quando eu estou tratando ali a parte da estética facial. O sol hoje é o que mais nos envelhece, tá? E não é só o sol, a luz. A luz do celular, a luz de lâmpadas em casa é o que mais envelhece a gente. Ah, mas eu não saí de casa, então eu não preciso usar protetor solar. A partir do momento que clareou o dia, tem luz. Então, protetor solar facial, a gente tem que nascer passando. É, Tem verdade. que nascer passando, porque senão vai rugar a pele, a gente vai começar a ter linhas e expressões mais cedo, né? A nossa camada de ozônio está aí destruída, então o sol hoje em dia é muito mais forte, não é mais tão benéfico como era. A gente tem que ter ali a questão dos horários para se tomar sol, porque é muito importante, lógico, porque é muito Sim. importante também. Mas sem um protetor solar facial ou até mesmo corporal, dependendo das partes que você se expõe, né? Pescoço, colo, É. braços, né? A gente precisa aí cuidar relacionado ao sol, isso em tudo da estética. Eu recebo muita cliente que ainda é bem novinha, com seus 20 anos, que tá com aquela pele de bebê ainda. Uhum. Eu já recomendo para elas, porque senão, olha, com seus 30 e pouquinhos, que ainda é uma idade muito nova, suas linhas de expressões aí, rugas e bigodinho chinês, linha de É, Mariana, tudo, começa a marcar. já vai começar a marcar. Então, sim, o sol é hoje o fator que mais envelhece a pele. Sim, ele ajuda, tem a questão da Da vitamina D, vitamina mas tem o D, momento certo. tem os horários do dia Sim. ali, sempre comecinho da manhã, finalzinho da tarde, né? Não adianta a gente ficar repondo vitamina D só com vitaminas, a gente É, precisa também do sol ali, é muito importante, mas é muito importante também a gente tomar cuidado aí com ele. tá certo. Isso aí. E agora, contraindicação. Existe alguma contraindicação se a pessoa que está assistindo tem o desejo de remover tatuagem, mas está passando por alguma situação, tem ali alguma contraindicação? Tem as contraindicações, sim. Gestante. Olha Gestante só. e lactante não pode fazer a remoção de tatuagem, a gente Hum, tem que esperar acabar até o período de amamentação para a gente poder fazer. Como o pigmento é liberado aí no sistema linfático, então a gente tem que esperar. Gestante a gestação é um período ali de cuidados, né? uhum. A gente não pode certos medicamentos, certos procedimentos, a maioria, na verdade, de tudo. Então, é um período de cuidados. Não é momento para se fazer uma remoção de tatuagem. Não tem assim algo, mas o que pode acontecer? Não tem. A gente só precisa evitar mesmo ali, porque pode interferir em algum fator ali da gestação. Pacientes diabéticos, hipertensos, que estão fazendo tratamentos oncológicos, tudo isso a gente precisa de liberação médica, tá? Principalmente diabéticos e hipertensos que estão descompensados, não estão tomando remédio, ou estão numa fase ali da doença descompensada. Diabéticos, em alguns casos, a cicatrização é mais difícil, então não vai ajudar. O sistema imunológico já não está funcionando da forma correta, então a tatuagem vai demorar mais para clarear, e aí às vezes a pessoa acha que o tratamento não está funcionando. Então, assim, em casos de alguma doença de sistema imunológico, de qualquer tipo de tratamento que a pessoa faça, a gente precisa aí de uma autorização médica. Tenho pacientes que vêm aí de tratamento oncológico, graças a Deus hoje estão bem, que já não fazem mais o tratamento, mas mesmo assim a gente precisa aí de uma liberação médica para poder estar realizando a remoção de tatuagem. Então também é um cuidado muito importante. Pacientes cardíacos, que fazem uso de marca-passo também são pessoas que a gente precisa de liberação médica e não é qualquer pessoa que pode chegar aí fazendo. É feita uma anamnese com ela antes, né? São
várias perguntas, várias questões para eu poder estar entendendo ali a saúde dela, que, né, é o principal ali para a gente antes de começar a remoção. Então, sim, tem algumas pessoas que ou não podem ou a gente precisa da liberação médica. Tá certo. E toda essa questão, você consegue tirar essas dúvidas com a pessoa, uma pessoa que mora fora, porque a Mari, ela atende na cidade de Campinas. Talvez você que esteja fora da cidade, a pessoa que está assistindo agora, ela consegue tirar todas essas dúvidas mesmo online? Ou precisa estar presencialmente? Não, ela consegue tirar as dúvidas online. Hoje em dia a tecnologia, né, nos facilitou muito aí, Sim. né? Então eu já começo um pré-atendimento, sempre me procuram pelo WhatsApp, né, pelo telefone, então eu já começo a anamnese dela ali. Antes de eu marcar de fato a sessão, eu já pergunto para ela: olha, você está gestante, você tem algum problema de saúde? A sua tatuagem tem quanto tempo? Aí eu vou perguntando sobre a tatuagem, ela também já vai me informando, né, sobre as questões dela aí. Então, para ela chegar no dia da remoção, a gente já vai chegar com a certeza de que ela vai poder fazer a sessão dela. Porque eu atendo, sim, eu faço a remoção em Campinas, mas eu tenho pacientes que vêm do exterior, quando vêm para o Brasil, fazem aqui comigo. Tenho pacientes que vêm de outras cidades, 100 quilômetros distante de Campinas, e vêm para fazer também. Então, não dá para ser uma viagem perdida, né? A gente já tem ali que ela tem que chegar já podendo fazer a remoção. Tá certo. E como o nosso tempo, Mari, ele é um pouco nosso inimigo, né? Nosso inimigo, né? Que o nosso bate-papo tá gostoso. Tá gostoso, mas o tempo não contribui muito, sabe como é? Aí que entra aquela questão da paciência que nós estávamos falando agora da remoção da tatuagem. Para aquela pessoa que quer remover a tatuagem, tem esse desejo, você tem aí alguma orientação para passar para ela, para dar um incentivo para ela? Olha, eu acho que a gente entrou muito nessa questão de a pessoa não precisar ficar com aquilo que não traz mais felicidade para ela, que de uma certa forma não é algo mais que ela quer, né? A tatuagem, eu falo sempre, é um relacionamento que você tem com ela, né? Quando não está mais bom, a gente vai e termina esse relacionamento. Então, se a pessoa não quer mais aquela tatuagem de alguma forma, ou muitas vezes acontece também de ser aí uma tatuagem que o desenho não está mais legal e que ela quer cobrir de uma certa forma. Hoje em dia, os tatuadores preferem que seja clareado um pouco essa tatuagem, que aí abre um leque de opções para poder cobrir. Então, não necessariamente você precisa ir lá, remover a tatuagem por inteiro para cobrir. Só dando uma clareada, já abre esse leque de opções. Então, hoje ninguém mais precisa ficar preso a algo do passado, né? Que não faz mais bem. Então, é um procedimento hoje muito acessível, fácil de se fazer. Questões de valores ficou um pouco mais acessível também. Tem inúmeros profissionais aí fantásticos fazendo remoção de tatuagem. Então, eu acho que é isso. Ninguém precisa ficar preso a alguma marca, né, da vida que não é mais satisfatória para ela de alguma forma, né? Isso aí. Tenho várias histórias até engraçadas aí da remoção, mas que de certa forma perdeu o sentido. Eu tenho uma cliente que essa é a história que eu mais dei risada. Ela fez um símbolo lá no pé, eu não vou me lembrar agora se era um símbolo japonês, não vou me lembrar. Que para ela era uma palavra ali espiritual, né? Ali, muito legal essa palavra. E aí, um dia ela foi fazer intercâmbio, ela fez na adolescência, foi fazer intercâmbio, e aí tinha uma pessoa daquele país, daquele alfabeto ali, daquele símbolo que ela fez. E aí ele perguntou para ela, por que você escreveu sopa no seu pé? Nossa. Sopa? Sopa. E aí ela falou assim, não tá escrito sopa no meu pé. Sei lá, tal palavra, liberdade, vida, alguma coisa assim que era um significado espiritual. Ele falou, não.
Esse é o alfabeto do meu país. Nossa. Tá escrito sopa no seu Sopa. pé. Imagina. E aí Que hoje, situação. e ela ficou com a sopa há muito tempo É. lá no pé, mas aí hoje ela decidiu remover aí a tatuagem. Não é uma lembrança pesada para ela, como Leve. tenho várias histórias, é leve, eu achei super Engraçada. engraçado. A gente deu muita risada no dia. Isso pode acontecer, né? E isso pode acontecer. Muitas vezes a gente escolhe símbolos, né, de outras... outros países, outras nações, aí a gente escolhe alguns símbolos e aí, será que tá certo? Então, será que não tá? Será que, né? E aí, às vezes, acontece também isso daí. Acontece de escrever, até em português, acontece de escrever errado. Uhum. Eu já peguei algumas que a Nossa. palavra estava errada, já peguei também. Então, assim, acho que ninguém precisa ficar com marca nenhuma. Não. Né? Com marca nenhuma. Sim. Hoje em dia, acho que em tudo. No Na geral. estética, num geral. A gente falando aqui de estética, num geral, a gente não precisa mais ficar com aquilo que a gente não gosta. Né? A gente não tem mais o porquê. Exatamente. Olha que conselho maravilhoso. Então, se você tem esse objetivo, fez uma tatuagem há muito tempo, tem a intenção de removê-la, fale com a Mari. Nós vamos deixar o Instagram da Mari aí na tela, entre em contato com ela, tira suas dúvidas e fuja, saia desse problema que às vezes muita gente carrega por tantos anos, igual ela comentou, Muitos esse exemplo, para que você tenha essa liberdade novamente, volte a ser você, foi útil, foi bom na época que fez, mas agora já não faz mais sentido. Então procura a Mari e ela vai resolver o seu problema. Mari, o nosso tempo Acabou, infelizmente, que eu Como adoro estar com pode? você, É muito rápido, bom, né? É muito bom. Ó, a Mari, para vocês terem uma ideia, eu fiz procedimento com ela, estético, lá em Campinas. Ela deixa a gente à vontade. Totalmente à vontade. Você lembra, Mari? A primeira vez que eu conheci a Mari, fui lá, me deixou totalmente à vontade. Eu estava nervoso, preocupado. Lembra, Mari? Preocupado com o procedimento, como que vai ser. E eu procuro, assim, no meu trabalho, em primeiro lugar, acolher. Né? Eu brinco também que dentro do meu trabalho tem a sessão psicológica, né? Sim, E eu gosto muito de pessoas, gosto de trabalhar com pessoas, gosto de... para mim é uma coisa muito satisfatória isso. Meus clientes acabam que eles são clientes só até eles chegar, depois já viram amigos, né? Verdade. Já viram amigos. Concordo. E eu acho que todo trabalho é isso, né? Atendimento, a gente acolher as pessoas, muitas vezes a gente acolhe as dores delas. Eu tenho clientes que às vezes voltam só para tomar um cafezinho lá comigo e a gente bater um papo. É um prazer. O Moacir ficou 6 horas lá, 6 horas. O procedimento acho que duraria ali em torno de umas 2. O resto foi só bate-papo. A gente parava para bater papo. Né? Verdade. Eu fiz jato de plasma com a Mari. Para você estar ciente também, ela trabalha com outro procedimento estético. Eu fiz jato de plasma, tava preocupado, tava nervoso. E ela me tranquilizou, deu tudo certo, né, Mari? Deu tudo certo. Depois fizemos uma nova sessão que é por etapas, né? Por etapas, isso. Por etapas, tudo é um tratamento, nada se resolve em uma sessão só. Ser paciente. Eu uso sempre o exemplo do Botox, né? A gente sabe que de tempos em tempos a gente vai precisar fazer uma outra sessão. Então, não existe milagre na estética. Não existe. Nada a gente vai resolver com uma sessão só. Tudo é questão de tratamento. Tudo, exatamente. Então, chegamos ao fim. Que pena. Uma pena, né, Mari? Quero te agradecer imensamente pelo carinho, por ter vindo, por ter aceito o convite, por toda essa orientação que você deu para todo mundo que está assistindo, que precisa ouvir isso. Eu agradeço imensamente. Eu que te agradeço pelo convite. É sempre um prazer estar com você. Prazer é mesmo. Obrigado, viu? Obrigada a Até você. uma próxima. Até uma próxima e que tá não bom? demore. Que não demore. Que não demore. Tá Pessoal, obrigado pelo carinho, por ter assistido até o final. Deixa seu comentário, entre em contato com a Mari no Instagram dela, fala um oi, diz que você assistiu até o fim, que vai ser bem benéfico para todos nós, tá bom? E a gente se vê no próximo episódio do Glow Podcast. Até mais!